pessoal! No vídeo de hoje nós vamos iniciar nossa sequência de vídeos sobre combinatória para o módulo da nossa capacitação para professores na Olimpíada Pernambucana de Matemática. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio da casa dos pombos, beleza? Então, em geral, quando a gente resolve problemas de combinatória, a gente tenta sempre determinar, né, o número de elementos de algum conjunto, né, o número de combinações de N elementos, quando você escolhe, sei lá, M elementos, ou o número de arranjos, ou o número de permutações. Normalmente você tem problemas que envolvem técnicas de contagem. Mas não é só desse tipo de problema que a combinatória vive. A gente também tem alguns casos em que você está interessado não em calcular o número de coisas, você quer determinar a existência de um elemento com alguma propriedade, certo? Você quer demonstrar que alguma coisa existe. E esse princípio aqui, que é um teorema, na verdade, que a gente vai demonstrar, é um princípio que funciona exatamente desse jeito. Ele vai garantir que, sob certas condições, alguma coisa vai acontecer. Então, vamos enunciar aqui esse teorema, que é o princípio da casa dos pombos, certo? Esse teorema diz o seguinte: suponha, certo, que N pombos eles entram em, no máximo, N-1 casas, certo? Às vezes, esse teorema também é enunciado com as meias aqui no lugar dos pombos e as gavetas no lugar das casas de pombos, tá? E aí o princípio fica chamado de princípio das gavetas, certo? Quem descobriu, né, esse princípio, quem trabalhou com ele pela primeira vez foi o Dirichlet, beleza? E qual que é a conclusão? Aí, né, se tem N pombos entrando em no máximo N-1 casas, então existe alguma casa, né? Existe uma casa, existe pelo menos uma casa com mais de um pombo. Isso parece algo óbvio, parece, mas é um princípio que vai ajudar a gente a resolver vários problemas, certo? Vamos começar aqui com a demonstração desse princípio. A ideia da demonstração é usar contradição, certo? Então a gente vai supor, então suponha que não tem nenhuma casa com mais de um pombo, ou seja, suponha que todas as casas contêm, no máximo, apenas um pombo. Beleza? Então, qual é a ideia? A gente vê o seguinte: como que eu posso agora determinar quantos pombos a gente tem? Por um lado, o número de pombos é N. Isso aí está dizendo no enunciado, certo? O número de pombos é N. Sendo que a gente sabe também que N-1 casas e que em cada casa tem no máximo um pombo, ou seja, em cada casa ou não tem nenhum pombo ou tem exatamente um. Então, o número de pombos ele também pode ser escrito da seguinte forma. Bem, se em cada casa tem no máximo apenas um pombo e tem N-1 casas, o número de pombos é no máximo N-1. Mas isso é um absurdo. O número de pombos não pode ser igual a N e ser menor do que N ao mesmo tempo, né? Isso aqui é menor do que N. Então, a gente tem aí um absurdo, tem uma contradição. De onde que veio essa contradição? De supor que todas as casas tinham no máximo um pombo. Portanto, existe alguma casa
certo? Ao menos que tem mais de um, certo? Beleza, então a demonstração foi simples, foi uma simples aplicação de uma demonstração por absurdo. Vamos agora usar isso para resolver alguns exercícios, certo? Alguns problemas. Então, vamos lá. O exercício 1 é o seguinte. Vê só, a gente tem que fazer o seguinte, escolha dentre os elementos do conjunto que vai de 1 até 200, certo? Sempre aumentando de 1 em 1. A gente vai escolher aí 101 números ao acaso, certo? Ou seja, eu vou escolher na 2 desses números, tá? Então, mostre que entre os números escolhidos, entre os números escolhidos, existem pelo menos 2, tais que um deles divide o outro, tá? Então, mostre que entre os números escolhidos, há 2 deles, tais que um divide o outro. Ou seja, tais que um deles é múltiplo do outro, tá? Qual vai ser a ideia para a gente demonstrar isso? A gente tem que usar o princípio da casa dos pombos. Então, a gente vai ter que dizer qual que é quem que vai representar aí os pombos e quem que vai representar as casas de pombos, tá? A ideia principal, normalmente, esses problemas aí, eles envolvem a gente começar com alguma ideia. A ideia aqui vai ser a seguinte, todo número inteiro, certo? Todo número natural, então todo natural n, pode ser escrito na forma. Pode ser escrito como n igual a 2 elevado a r vezes b, onde esse r aí, ele é um inteiro, um inteiro não negativo, ou seja, é um inteiro não negativo, z+, certo? E b é ímpar. Por exemplo, bem, se o n aí for um número ímpar, por exemplo, 25, quem é que seria o r e quem é que seria o b, né? A gente poderia escrever isso aí como 2 elevado a 0, certo? São inteiros não negativos, então o 0 está incluso aí. 2 elevado a 0 é 1. Pronto, ficou 1 multiplicado por 25, isso aí vai ser o n, certo? Sempre que eu tiver um ímpar, é fácil. É só eu escolher esse meu expoente aqui como 0. Então, se for 39, por exemplo, é a mesma coisa, vai ser 2 elevado a 0 vezes 39. Se eu tiver, agora, por outro lado, alguma potência de 2, se eu tiver 16, por exemplo, 16 vai ser 2 elevado à quarta, certo? Vezes 1, tá? Outro caso, se eu tiver agora, por exemplo, o número 12. 12 não é potência de 2 nem é ímpar. Então, ele vai ser a multiplicação de alguma potência de 2 por um número ímpar. E realmente, né? Ele é 4, que é 2 ao quadrado, vezes 3, certo? Aqui eu tenho a potência de 2 multiplicada por um número ímpar. Beleza? Isso aí sempre vai acontecer, tá? Massa. Então, vamos partir daí para a gente resolver esse problema. Eu tenho que dizer quem são os pombos e quem são as casas de pombos, né? Os pombos vão ser esses 101 números aqui que eu escolho ao acaso. Então, eles vão ser os pombos. Eu tenho que agora dizer quem vão ser as casas de pombos. Para eu poder usar aquele teorema, o princípio da casa dos pombos, eu tenho que ter um número de casas menor do que o número de pombos. Então, o número de casas aí vai ter que ser no máximo igual a 100, tá certo? O número de casas vai ser
vai ser determinado olhando para todas as possíveis opções que eu tiver aqui para o B. Quais as possíveis opções para o B, tá? O B, ele vai ser um elemento do conjunto que vai de 1, certo? Até 199. Lembra que todo número ímpar, né, ele é obtido de que forma? Ele é 2 elevado a 0 vezes o próprio número ímpar. Então, como eu estou indo de 1 até 200, o B ele pode ir de 1 até 199. Eu estou pegando todos os ímpares que estão nesse meu conjunto aí. Aqui eu tenho todas as possibilidades para o B, certo? Beleza? O B aqui ele é menor do que N. Então, o que eu posso escolher para o B vai ser um número ímpar que vai de 1 até 200, ou seja, que vai de 1 até 199. E B são os ímpares. Quantos números ímpares eu tenho de 1 até 199? Bem, de 1 até 200, eu tenho 200 números. Metade desses números vai ser par, a outra metade vai ser ímpar. Então, aqui eu tenho a metade ímpar, né? Então, aqui eu tenho 100 elementos. Beleza? Ou seja, essas possibilidades aí para o B vão ser as casas. Mas como assim, professor? Bem, digamos que eu escolha 101 números ao acaso aí desse meu conjunto. Esses números, cada um deles vai estar associado a um B desses daí, certo? E eu tenho apenas 100 opções para o B. Como são 101 números e eu tenho apenas 100 opções para o B, então existem dois números que eu escolher, existem dois números escolhidos que vão ter o mesmo B, certo? Com o mesmo B. O que isso resolve por que isso resolve esse problema para a gente? Digamos que um dos números seja N1 igual a 2 elevado a R1 vezes B. Digamos que o outro número seja N2 igual a 2 elevado a R2 vezes B. Certo? Beleza, então tudo vai depender aqui de qual dos dois tiver o maior expoente. Certo? Digamos que o maior expoente é esse R1 aqui. Digamos que o R1 seja, sei lá, seja 5, certo? E o R2 seja 2. Então, se eu dividir N1 por N2, vai dar o quê? Vai dar 2 elevado a 5 vezes B sobre 2 elevado a 2 vezes B. Então, isso aí vai dar 2 elevado a 3 e vai cancelar os B's, certo? Se a divisão deu exata, é porque o N2 ele divide o N1, certo? Se por acaso fosse o R2 que fosse maior, aí seria o N1 que ia dividir o que ia dividir o N2, certo? Então, tudo aí passou por a gente olhar para todas as possibilidades que a gente tinha para o B, aqui para esse número ímpar, certo? E ver que se eu escolho 101 números, como eu tenho 100 possibilidades para o B, dois deles têm que ter o mesmo B. Então, aí eu olho para os expoentes. Aqui, o que tiver o maior expoente vai ser múltiplo do que tiver o menor expoente. E aí a gente resolveu esse problema, tá? A gente não tá exibindo quais são os números tais que um divide o outro. Mas aí não tem problema não, porque aquele teorema, o princípio da caça dos pombos, é um teorema de existência. Ele só quer mostrar que algo existe. Ele não quer mostrar qual que é o caso que satisfaz o que o teorema está dizendo. Ele só quer provar que existe. Então está demonstrado que existe. Por quê? Porque eu tenho mais pombos, 101 pombos, eu tenho mais pombos do que eu tenho casas. Beleza? Beleza. Vamos passar agora para o segundo exemplo do vídeo de hoje. Certo? Então, o segundo exemplo vai dizer o seguinte. Exemplo 2. Escolhem-se 17 pontos
17 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 4. Quadrado de lado 4. Tá? Então, mostre que pelo menos um dos segmentos que eles vão determinar, pelo menos um dos segmentos que eles determinam, tem comprimento menor ou igual a raiz de 2. Então, menor que ou igual a raiz de 2. Certo? Então, vamos começar aqui olhando para o nosso quadrado. Certo? É um quadrado com lado igual a 4, certo? Aqui já é a solução, tá? É um quadrado com lado 4, e eu vou usar o princípio da casa dos pombos de novo para mostrar a solução aqui, tá certo? Então, eu tenho que dizer quem são os pombos e quem são as casas. Os pombos vão ser os 17 pontos que a gente tem, certo? Então, as casas de pombos vão ter que ser em uma quantidade menor do que 17. Para a gente gerar essas casas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir os lados aí desse quadrado em 4 partes de mesmo comprimento. Ou seja, como o lado mede 4, a gente vai ter vários quadradinhos de lado 1, tá certo? Então, a gente vai formar aqui vários quadradinhos menores. Todos eles com lado 1. Beleza? Então, a gente vai ter quantos quadradinhos nesse caso? A gente vai ter 16 quadradinhos, né? Beleza? Maravilha. Então, esses quadradinhos é que vão ser as minhas casas de pombos, tá bom? Cada quadradinho desse aqui tem lado 1. Então, os quadradinhos de lado 1 são 16, né? São 16 quadradinhos. Eles que vão ser as casas de pombos. Então, por que isso resolve esse nosso problema? Porque se a gente tem 16 quadradinhos e 17 pontos para escolher, quando a gente sair escolhendo, vai chegar alguma hora que a gente vai ter 2 pontos caindo dentro do mesmo quadradinho. E o que é que dá para a gente falar sobre as distâncias entre esses 2 pontos aí que estão dentro do mesmo quadradinho? O que é que dá para a gente falar? Certo? Sobre a distância entre esses dois pontos aqui. Entre esses dois. O que é que dá para a gente falar? Bem, se eu tenho algum quadrado, qual é a maior distância entre 2 pontos que estão dentro de um quadrado desse? Os 2 pontos mais distantes que a gente pode escolher em um quadrado são 2 extremos de uma mesma diagonal, certo? Então, esses dois aqui, esses 2 extremos de uma diagonal aí, eles são 2 pontos dentro desse quadrado que estão mais afastados que a gente vai conseguir. E qual que é a distância entre eles, né? Se o lado aí desse quadrado for L, certo? Então, a medida da diagonal é L raiz de 2. Certo? Isso aí a gente sabe lá da geometria plana. Beleza? Então, nesse quadradinho aqui, eu tenho 2 pontos dentro de um quadrado de lado 1. Certo? Eu tenho 2 pontos dentro de um quadrado de lado 1. Então, qual é a distância máxima entre esses 2 pontos aqui? Entre esse... Deixa eu fazer de outra cor.
qual é a distância máxima entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vai ser a diagonal desse nosso quadrado, que é raiz de 2. Isso resolve o problema. Então, vamos recapitular. Eu tenho 17 pontos para escolher na superfície de um quadrado que tem lado 4. Aí eu fiz uma decomposição do nosso quadrado em vários quadradinhos de lado 1, certo? Quantos quadradinhos são? São 16 quadradinhos. Agora, pelo princípio da casa dos pombos, se eu tenho 17 pombos e 16 casas para esses pombos entrarem, então vai ter ao menos uma casa com mais de um pombo. Em outras palavras, vai ter um desses quadradinhos aí que vai ter ao menos 2 dos 17 pontos, certo? Se eu olhar só aqui nesse quadradinho que tem mais de um ponto, eu sei que a distância máxima entre dois pontos que estão nesse quadradinho é igual à diagonal do quadradinho, que é igual à medida do lado dele multiplicado por raiz de 2. Como todos esses quadradinhos aí, eles têm lado igual a 1, então a diagonal de um quadradinho desse é raiz de 2. Portanto, eu vou ter sempre dois pontos que estão em um mesmo quadradinho, por causa do princípio da casa dos pombos, e a distância entre esses dois pontos é no máximo raiz de 2. Aí o problema está resolvido. Beleza? Beleza. Vamos para mais um exemplo. Agora, a gente vai ter o seguinte problema. Exemplo 3. Mostre que em todo grupo de N pessoas, certo? Existem pelo menos duas que conhecem a mesma quantidade de pessoas, tá bom? Que conhecem a mesma quantidade de pessoas. Como que a gente resolve algum exercício desse? Mesma coisa, eu quero mostrar a existência de algo. Então, eu vou tentar mostrar isso usando o princípio da casa dos pombos. Eu vou ter que dizer quem são quem são os pombos e quem são as casas de pombos. Os pombos são as N pessoas. E as casas de pombos, quem é que vão ser? Então, a gente vai ver o seguinte. Ó. Quais os possíveis números de conhecidos de uma dessas N pessoas que está aí? Bem, ela vai conhecer no mínimo nenhuma pessoa. Ela entrou lá no grupo e ela não conhece ninguém. Ela pode ser que ela conheça uma pessoa, pode conhecer duas. E qual que é o número máximo de pessoas que ela vai conhecer? Todas as outras. Então, se tinha N pessoas, ela conhece no máximo N-1 pessoas desse grupo, certo? Se tinha 10 pessoas, qualquer uma dessas pessoas conhece no mínimo nenhuma das outras, no máximo todas as outras 9 pessoas, tá? Então, essas aqui seriam as casas de pombos. Por quê? Porque, vê, eu quero que existam duas pessoas que conheçam a mesma quantidade de pessoas. Ou seja, eu quero mostrar que existe uma casa, que seria a quantidade de pessoas, que contém pelo menos 2 dos N pombos, certo? Agora, repara no seguinte, ó, qual é o número de elementos desse conjunto que a gente tem aqui? Quantas casas a gente tem? Eu estou indo de 0, aumentando de 1 em 1, até chegar em N-1. Então, aqui eu tenho N elementos. Certo? Eu tenho N elementos. Então, não dá para usar o princípio da casa dos pombos diretamente, né? Não dá.
Por quê? Porque eu precisaria ter menos casas do que pombos. Mas repara agora no seguinte, eu posso ter ao mesmo tempo alguém que conhece nenhuma pessoa e uma outra pessoa no mesmo grupo que conhece n-1 pessoas. Eu posso ocupar essas duas casas ao mesmo tempo? Não. Bem, se existir alguém que não conhece nenhuma pessoa, então isso garante que não pode ter ninguém que conhece todas as outras. Porque senão essa pessoa aqui, que não conhece ninguém, iria ter que conhecer também essa outra aqui. E vice-versa. Se existe alguém que conhece n-1 pessoas, não pode ter ninguém que não conhece ninguém. Certo? Então não dá para ocupar essas duas casas ao mesmo tempo. Ou eu ocupo uma, ou eu ocupo a outra. Ou eu não ocupo nenhuma das duas, mas eu não posso ocupar as duas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o que é que isso me diz? Isso me diz que eu não vou precisar considerar as n casas. Eu preciso considerar, no máximo, n-1 casas. Certo? Porque se eu considerar a casa com nenhuma pessoa, né, a casa do zero, então eu não posso considerar a casa do n-1. Reciprocamente, se eu considerar a casa do n-1, aí eu não posso considerar a casa do zero. Então, ao invés de ter n, eu tenho n-1 casas para considerar. Agora sim, eu tenho n pombos e n-1 casas. O que é que o princípio garante? Ele garante que existe alguma casa, né? Então existe alguma quantidade de pessoas, certo? Que serve para duas pessoas ao menos, ou seja, que tem duas pessoas que conhecem a mesma quantidade de pessoas. Isso aí resolveu esse exemplo, tá certo? Então, recapitulando, os pombos seriam as pessoas que estão no grupo e as casas seriam as possíveis quantidades de pessoas que cada uma delas conhece. Cada uma delas conhece, no mínimo, nenhuma pessoa, no máximo, n-1 pessoas. Sendo que não dá para a gente ocupar a casa 0 e a casa n-1 ao mesmo tempo. Porque se tem alguém que não conhece ninguém, não pode ter alguém que conhece todo mundo. E se tem alguém que conhece todo mundo, não pode ter alguém que não conhece ninguém. Então, ao invés de eu usar n casas, eu sempre uso n-1 casas. Tá certo? Se eu usar o 0, eu não uso o n-1. Se eu usar o n-1, eu não uso o 0. Então, são n-1 casas para n pombos. Então, tem alguma casa com pelo menos 2 pombos. Ou seja, tem pelo menos 2 pessoas que conhecem a mesma quantidade de indivíduos nesse nosso grupo aí. Certo? Bem, para a gente finalizar o vídeo, eu só vou demonstrar aquela afirmação que eu fiz, certo? Lá no início do vídeo, lá no primeiro exemplo que a gente resolveu, de que todo natural n escreve-se como n igual a 2 elevado a r vezes b, onde r é inteiro não negativo, certo? E b é ímpar. Beleza, qual que é a ideia para a gente demonstrar isso? A ideia é, bem, seja R o maior inteiro não negativo tal que 2 elevado a r divide n. Certo? Esse r aí ele pode ser zero, tá? Se o n for ímpar, então o maior inteiro não negativo r, tal que 2 elevado a r divide n, a maior potência de 2 que divide n é 1. Então, o r pode ser zero, não tem problema nenhum. Por isso que é inteiro que é não negativo. Beleza? Então, esse r aí sempre existe, porque ele pode ser 1, se o n for ímpar, e se o n for par, aí esse r vai ser maior ou igual a 1. Certo? Eu estou pegando o maior inteiro. Eu estou pegando a maior potência de 2 que divide o n, certo? Então,
eu posso dizer, então, que o n ele é igual a 2 elevado a r vezes alguém. Esse alguém é o b. Como é que eu posso, agora, como é que eu posso garantir que esse b aqui é ímpar? Por que que eu posso garantir isso? Bem, porque se o b não fosse ímpar, ele seria par, né? Tá certo. Então, se o b fosse par, se b for par, então b é múltiplo de 2. Então, eu posso escrever b igual a 2 elevado a um certo... Desculpa, eu posso escrever b como 2 vezes k, e aí substituir aqui. Eu ia ficar com n igual a 2 elevado a r vezes 2 vezes k, juntando aqui as potências de mesma base, ia dar 2 elevado a r mais 1 vezes k. Ou seja, a maior potência de 2 que divide em n seria 2 elevado a r mais 1. Mas isso seria uma contradição. Por quê? Porque eu supus que o r, que esse expoente aqui, era o maior possível. Então, se o b fosse par, o maior expoente possível seria r mais 1, não seria r, certo? Então, o b não pode ser par, por causa da maximalidade aqui que a gente escolheu para o r, beleza? Por conta disso, o b ele tem que ser ímpar, certo? Se ele fosse par, eu ia chegar a uma contradição. Eu ia ter uma potência de 2 maior do que essa aqui, maior do que 2 elevado a r, certo? Que divide n. Então, o b tem que ser ímpar. Por isso que eu posso escrever todo natural dessa forma. Potência de 2 multiplicada por um número ímpar, por um número inteiro ímpar. Tá certo, pessoal? Então, com isso a gente finaliza esse vídeo inicial. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.